Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Chegamos ao dia de mais uma conversa sobre arte, de mais uma conversa sobre literatura hoje aqui no nosso canal, porque promessa é dívida. E eu prometi a vocês na semana passada trazer aqui um tema que eu acho merece ocupar esse espaço aqui, esse nosso cantinho, que é falar da obra da escritora recentemente agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura, um dos mais importantes na área, que é a obra de Annie Ernaux, a escritora francesa, que por muitos anos também foi professora e que desde os anos 70 publica os seus livros de ficção, os seus livros autobiográficos, impregnados de uma escrita que fala muito de histórias de vida pelas quais ela passou. Annie Ernaux tem 82 anos de idade e neste início do mês de outubro agora de 2022 recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, vejam só. Vocês já conheciam o trabalho dela e antes dessa notícia, acompanharam a notícia, não sei se estão sabendo, se tiveram a curiosidade, assim como eu, de ler algumas poucas linhas que fosse da obra de Ernaux, porque eu particularmente conhecia muito por alto esse nome e nunca tinha lido um único livro sequer da Annie Ernaux, vou ser muito sincera. Eu fui ler pela curiosidade que eu tive de saber, né, que escritora era essa que em 2022 recebia um prêmio tão importante, depois já de uma longa trajetória como romancista, sendo apontada agora como um nome contemporâneo super importante. Eu particularmente me recordo de estudar muito na faculdade grandes escritores, escritoras dos séculos XVIII, XIX e até o XX, digamos, né? Mas eu não tenho, né, não estava acompanhando tanto esses escritores e escritoras franceses mais contemporâneos e mais recentes e fiquei muito curiosa, né? E devorei dois dos livros dela, que eu vou inclusive citar aqui para vocês, um em específico sobre o qual vou me debruçar mais e inclusive ler um curto trecho que a meu ver é muito representativo e contundente aí dessa obra da Annie, para que vocês sintam um pouco dessa escrita, né, dessa voz que está nos contando uma história e que história afinal de contas é essa. E fica o meu convite, claro, para que vocês vivenciem essa experiência, porque a leitura é insubstituível. A minha resenha aqui, claro, que não vai dar conta do recado, mas vai servir, eu acho, como um convite para que vocês conheçam o trabalho dela, que até então para mim também era desconhecido. E que eu nomeei aqui nesse nosso vídeo como literatura do abandono. Porque Annie nos fala sobre muitos abandonos, pessoal, muitos abandonos, né? É claro que como mulher feminista, uma escritora que ganha um prêmio Nobel de literatura e que está falando muito sobre si mesma, todos dizem que é a escrita do eu que predomina nos livros que ela escreve, traz já muito, né, esse debate, a gente sabe, bem recente, sobre que espaço nós mulheres ocupamos e foi uma das razões pelas quais eu recebi assim com muita alegria e muita felicidade a notícia, né, desse prêmio Nobel. Para ser bem sincera aqui com vocês, vocês devem até imaginar e muitas das mulheres aqui que me acompanham também. Mas não é só isso, é porque eu desde então também soube que um dos temas que ela abraça e enfrenta de cara e de peito com toda a coragem do mundo é o tema do aborto, que a meu ver não é devidamente, apropriadamente, suficientemente discutido no nosso país. E não era a França a época em que ela, Annie Ernaux, né, em carne e osso viveu a experiência de um aborto clandestino que foi praticado em 1964, quando ela descobriu uma gravidez aos 23 anos de um caso romântico, afetuoso, fugaz, com um jovem muito mais imaturo do que ela, que não tinha a menor condição de assumir um compromisso e uma responsabilidade dessas. Ela também não desejava, ela já era universitária, estava na faculdade, cursando letras, já dava aulas, corrigia redações, trabalhava na área, se dividia em muitos sonhos e planos, enfim, e por ter uma vida sexual ativa e, infelizmente, ter sido muito descuidada, tanto ela quanto ele,
Em uma das relações, ela é engravida, mas ela não deseja, não planeja, não quer de forma alguma e gostaria muito de ser, de certa forma, ao menos por alguém, acolhida. E a gente percebe pela literatura dela o quão difícil é e quão raro é esse acolhimento, né? E como uma mulher grávida aos 23 sem poder dividir este fato com os pais, né, que tinham ali as suas origens e uma educação, digamos assim, bem conservadora, bem religiosa, que provavelmente não entenderiam, né, de uma origem bem humilde, inclusive, que ela destaca bastante em seus livros, colegas de faculdade que assim que sabiam, e foram poucos também, a viam com outros olhos e a olhavam com olhos muito julgadores, críticos ou desejosos de uma mulher que aí lhes parecia, digamos assim, experiente, né? Ou como vire-se e faça o que você conseguir, como bem entender, talvez eu indique alguém que possa ajudar, mas também não prometo nada, não quero me envolver, né? Ou, enfim, outros amigos que às vezes ela conhecia, ou o próprio jovem, que claro, em algum momento também vai ficar sabendo, né, dessa gravidez. Cadê, né, o acolhimento, o apoio, o ombro amigo, aquele que ouve, que vai buscar uma solução, vai buscar ao menos entender quem se coloca no lugar dela e quem não se coloca, né? São abandonos e sucessivos abandonos, na minha visão, a sensação que eu tive, ao menos, de fazer a leitura dos livros da Ernaux para que eu me preparasse um pouquinho para nessa conversa aqui no canal. No primeiro romance de 1974, publicado pela Gallimard na França, Les Armoires Vides, ou Os Armários Vazios, Ernaux já tinha corajosamente enfrentado, né, essa escrita, né, que narra a história de uma jovem que está grávida e que pensa em realizar o aborto e que enquanto esse aborto efetivamente não acontece, ela traz à tona todas as memórias de infância, dos pais, da família, da origem, né, socioeconômica, cultural, né, dos proletários, enfim, operários que depois passam a ter um pequeno estabelecimento como um empório café, digamos assim, que eram vendidos muitos produtos muito saborosos, muito aromáticos, e os clientes que estão ali o tempo todo nesse ambiente, a gente encontra nesse romance uma voz narrativa que descreve muito todas as sensações, todas as memórias, todos os flashbacks que passam na vida desta jovem que está grávida e que está prestes a tomar essa decisão e que está em busca desse acolhimento que eu mencionei. E ela fala muito dessa infância, muito dessa família, dessa origem, né, humilde, de quem é ela e de quem são os outros grupos com quem ela convive, porque ela vai estudar e vai investir nessa carreira e vai se destacar e vai passar a ser tratada de uma forma muito diferente, porque ela vive lá e cá, em bairros periféricos, porque a família não tem um estabelecimento comercial chique, né, num bairro nobre na cidade, e ela está num bairro periférico, mas ela sabe que há pessoas que moram em periferias ainda mais abandonadas e vulneráveis, e ela também já frequenta outros bairros em que ela é tratada de uma forma diferente, porque sabem que ela é uma universitária. E esse título já lhe dá, digamos assim, direitos que outras pessoas não têm, como os próprios pais e a própria família. E ela sabe disso e vive muito na carne esses dilemas. Então ela escancara todas essas realidades dos anos 60, 70 em diante, que são realidades não só na França, a gente sabe, mas em muitos outros países, principalmente aqui no nosso, que é ainda mais desigual e muito maior e mais diversificado e com tantas realidades quanto o número de bairros e de comunidades, a gente sabe, a gente encontra. Já no livro O Acontecimento ou L'Événement do ano 2000, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Fósforo, a gente tem uma escrita muito mais crua, muito mais nua, muito mais escancaradamente autobiográfica. Todos os nomes aparecem mencionados apenas por iniciais, para que ninguém seja
denunciado, constrangido e se veja representado ali, inclusive a própria protagonista aí, que aparece falando não sobre o acontecimento em si, que é o aborto por ela vivido, mas sim a dificuldade de escrever e tentar sentir se ela vai conseguir traduzir em palavras tudo que ela viveu. Afinal, experiências assim tão contundentes, tão intensas e tão traumáticas são passíveis, né, de serem contadas realmente e verdadeiramente, com clareza, com expressividade, com veracidade na escrita literária. Eu acho que a Ernaux, gente, ela não conta histórias para nós através dos seus livros. Ela está, na verdade, experimentando a linguagem e tentando nos fazer ver o quão difícil pode ser, principalmente quando você quer escrever de uma forma a mais simples e despida de qualquer sofisticação e de qualquer romantismo, porque é uma experiência extremamente vívida e muitíssimo dolorosa pela qual ela passou. Experiência muitíssimo dolorosa. Eu destaco aqui um trecho em particular que eu gostaria de dividir com vocês para que vocês sintam isso, que é como ela verdadeiramente encontrou meios, como ela mesma diz, encontrou palavras, depois de remexer em todas as memórias e remexer em todos os diários e as páginas de anotações de quando ela descobriu a gravidez, de como fulano, beltrano, ciclano reagiram, quando souberam dos pais que não podiam de forma em absoluto descobrir de quem era ela, o que ela se tornou e o que os pais achariam, o que ela achava de si mesma, o que os outros julgavam quando a viam, e a fazedora de anjos, que é a enfermeira que vai ajudá-la com o procedimento, e os médicos que a recebem no hospital para fazer a curetagem, enfim. Em meio de todo esse remexer, esse revolver de experiências, histórias, imagens, cenas, lembranças, dores, traumas, depoimentos, frases, palavras, julgamentos que ela foi o tempo todo ouvindo, e mais as anotações dela mesma lá nos anos 60, que em 1963 ela descobriu nessa gravidez, em 64 ela vive essa experiência, 10 anos depois ela escreve o primeiro livro, em 2000 ela está escrevendo um outro livro para falar deste aborto, para falar desta experiência, para falar desta gravidez, para falar desta loucura que foi determinante para tornar quem ela se tornou, é claro, mas que também foi determinante para que ela nunca mais fosse quem ela era. Inclusive tem dois trechinhos aqui que eu escolhi que são assim super diametralmente opostos, né? Que entram num contraste em absoluto, eu acho, porque é uma foto antiga que ela vê quando ela não havia vivido tudo isso e que é de uma garota, né, exuberante, resplandecente, sedutora, e depois a cena do aborto, tal como ela o narra. Em uma foto do mês de setembro anterior, estou sentada, os cabelos sobre os ombros, bem bronzeada, com uma echarpe no decote canoa, do chemisier listrado, sorridente e sensual. Sempre que a olhava, pensava que essa era a minha última foto de garota, desenvolvendo-se na ordem invisível e perpetuamente presente da sedução. Desta garota bela, sorridente, cheia de si, cheia de vida e sedutora, chegamos à cena em que ela está desesperada, com muito medo, com uma única companhia que é da companheira de quarto, dentro de um banheiro, na República da Faculdade, vivendo a experiência, enfim, do aborto depois de já ter frequentado lá o cômodo em que a enfermeira recebe, colocado uma sonda no útero, enfim, se colocado totalmente em risco, a gente sabe. E aí Annie Ernaux nos diz: aquilo jorrou como uma granada num esguicho d'água que se espalhou até a porta. Vi um bonequinho pender do meu sexo na ponta de um cordão avermelhado. Eu não tinha imaginado ter aquilo dentro de mim. Era preciso que eu voltasse com ele até meu quarto. Peguei com uma mão
era estranhamente pesado e avancei no corredor apertando entre minhas coxas. Eu era um animal e é uma experiência única, determinante, extremamente difícil, que ela vai decidir contar, vir a público e contar anos e anos depois e depois mais anos e anos depois, e ela volta a isso e volta a isso, para ver se a literatura dá conta disso. A literatura dá conta do abandono e todas as mulheres em situações as mais variadas, sabemos, vivem no corpo e no seu corpo única e exclusivamente essa experiência, né, da gravidez e de uma gravidez nesse caso que ela sabia, ela não estava pronta para encarar, atrapalharia os seus planos, não receberia ajuda de mais ninguém, nem dos mais diretamente envolvidos, porque a gravidez não era só dela. E como fazer e como proceder e como contar é o que ela nos mostra com seus livros. E livros que mereceram o prêmio Nobel. Então é agora a hora de vocês, por favor, se puderem, escreverem aí nos comentários a opinião de vocês sobre a literatura do abandono. Que outros abandonos nós já vivemos na vida? Que abandono vocês viveram? Qual experiência foi de abandono? Foi a mais traumática e mais difícil? Contem aí pra gente pensar se a literatura dá conta, né, de contar tudo isso. Até lá, pessoal. Muito obrigada pela companhia.